Bom dia, boa tarde, boa noite, seguidores do canal Livros e Ideias. Esse canal apresenta resenhas de livros que eu li na retomada desse meu hábito de leitura que eu tinha parado durante muito tempo, justificando que é por trabalho, que é por falta de tempo. Tudo bobagem, pessoal. Leitura a gente pode fazer sim, meia hora por dia. Ninguém é tão ocupado que não tenha meia hora por dia para se dedicar ao hábito de leitura. Esse hábito é saudável, esse hábito traz conhecimento, traz engrandecimento das pessoas, permite que as pessoas se comuniquem melhor num círculo social e tudo isso. Portanto, vale a pena desenvolver o hábito da leitura. Antes de mais nada, eu gostaria de que vocês dessem aquele famoso like, se vocês se interessam pelo assunto desse canal, que vocês ativem o sininho de notificação, se inscrevam nesse canal se ainda não são inscritos e distribuam para toda a sua rede social e seus amigos. A gente precisa muito que os seguidores divulguem esse canal para que a gente cresça e se sinta estimulado a continuar com esse trabalho que é muito gratificante. Muito bem, sem mais delongas, vamos à resenha de hoje. É uma resenha espetacular que vai permitir de novo uma reflexão muito grande de vocês. E é um fato, é um tema que está muito presente atualmente. O título da obra é O Segundo Sexo, Fatos e Mitos, de Simone de Beauvoir. Essa obra, pessoal, foi publicada em 1949 e é considerada um dos textos fundadores do feminismo moderno. Podemos dizer que a Simone começou todo esse movimento feminista. Era uma filósofa, escritora e era parceira de Jean-Paul Sartre, o famoso escritor francês, filósofo também, que eles devem ter conversado muito em seus momentos íntimos para um passar para o outro o seu pensamento e as suas ideias. Ela abordou questões de gênero, existencialismo, liberdade individual em sua obra. No primeiro volume de Fatos e Mitos, a Simone ela desmonta a ideia de que a mulher é o outro em relação ao homem. Ela examina como a cultura, a religião e a biologia contribuíram para a construção da feminilidade como o outro. Sempre a mulher considerada o outro na relação. Ela repete várias vezes, com roupagens diferentes, essa questão. A autora critica a ideia que a mulher é definida em relação ao homem, ou seja, como um não-homem, argumentando que essa definição subordina as mulheres e perpetua a desigualdade de gênero. Ela também explora os mitos da feminilidade como ideia que as mulheres naturalmente são mais emocionais ou menos racionais com os homens. Ela apresenta várias situações que ponham e que contradizem essa desigualdade entre homem e mulher, sempre colocando o homem, como é tradicional, como é tradição, como superior na relação. Absurdo, pessoal, absurdo, e ela praticamente prova que a mulher é exatamente igual ao homem. Não é superior, mas também não é inferior. Coisa que até hoje as mulheres e acho que alguns homens lutam para demonstrar a bobagem desse tipo de raciocínio. Outra coisa que podemos dizer é que o segundo sexo inspirou gerações de feministas e desafiou normas sociais da época. Foi um escândalo. Ela
influenciou muito, influenciou e ainda está influenciando muitos debates sobre a igualdade de gênero, os direitos das mulheres e a destruição dos famigerados, dos malditos estereótipos. Simone é habilíssima nessa possibilidade de destruição de estereótipos. E resumindo um pouco essa obra, né, O Segundo Sexo é uma análise profunda da condição feminina, muito, muito detalhada, questionando estruturas patriarcais, defendendo a emancipação das mulheres. Espero que eu tenha instigado os leitores a experimentar essa obra, não só mulheres, não só feministas, mas os homens também. A nossa posição perante a essa relação deve ser sempre revista, deve ser sempre considerada. Os preconceitos, infelizmente, ainda existem e continuam a ser debatidos, hoje menos, mas continuam a existirem nessa nossa época. A linguagem de Simone de Beauvoir é muito marcante e tem algumas características que eu gostaria de destacar para você que ficou entusiasmado com essa obra. A clareza de linguagem, porque a Simone escreve de uma forma clara e muito direta, tornando essas ideias muito acessíveis aos leitores. A argumentação lógica que a Simone utiliza nessa obra também é uma coisa muito interessante que faz você entender perfeitamente a sua ideia e a sua concepção do feminismo. Ela utiliza uma linguagem acadêmica, mas não excessivamente complexa. Eu já falei que ela fala de uma maneira muito clara e facilita a compreensão de todos. Ela evita jargões e se concentra na clareza da expressão. A obra é densa, mas recompensa muito para quem busca compreender a condição feminina. Em resumo, a Simone é uma intelectual apaixonada e comprometida com a emancipação das mulheres. Foi provavelmente a precursora de todo esse movimento que a gente enxerga até hoje. Eu vou destacar agora alguns temas que são abordados nessa obra. Os principais: a construção social do gênero. Ela argumenta que a feminilidade não é inata, mas ela é construída socialmente. Olha a profundidade disso, pessoal. Ela questiona as ideias que as mulheres são naturalmente inferiores aos homens e molda nossas vidas. A Simone analisa a opressão histórica das mulheres desde a antiguidade até os tempos modernos. A liberdade e autonomia feminina enfatiza a necessidade de que as mulheres busquem sua própria liberdade e autonomia em vez de dependerem exclusivamente dos homens. Hoje menos, né, pessoal? Mas ainda existe. A maternidade e a sexualidade são muito exploradas nessa obra. Ela enfatiza que a maternidade é vista como destino natural das mulheres e, com isso, pode limitar suas escolhas. Na vida real, debates sobre controles de natalidade, direitos reprodutivos e pressão social em torno da maternidade continuam a ser muito relevantes até os dias de hoje. A busca da identidade é extremamente bem explorada e detalhada por Simone de Beauvoir nessa obra. Resumindo os temas, O Segundo Sexo nos convida a refletir sobre como as estruturas sociais moldam nossas vidas e como podemos trabalhar para uma sociedade mais igualitária e justa. Então ela apresenta o problema e busca soluções. Bacana, né?
Algumas obras significativas de Simone de Beauvoir que o pessoal que se interessa por esse tema deveria ler. A Convidada, de 1943, esse romance explora questões existenciais e morais, abordando temas como liberdade e responsabilidade. Memórias de uma Moça Bem Comportada é uma autobiografia que oferece insights sobre a vida e as experiências da Simone de Beauvoir. O que os leitores acharam dessas obras? Eu lembro que eu sempre faço algumas pesquisas antes, durante e depois das leituras. Os leitores admiraram muito a exploração das questões existenciais, sociais e feministas com profundidade e perspicácia. O estilo literário claro, eloquente e envolvente e muito influenciador que a Simone faz nessa obra. E o feminismo também a análise sobre o feminismo foi também muito apreciado pelos leitores. Alguns leitores acham que a obra é muito complexa, é muito densa e desafiadora, que exige muita atenção e esforço para compreender completamente. Mas aí é a minha colaboração, mas vale a pena de vez em quando a gente avançar um pouco na profundidade dos temas. Alguns leitores discordam das opiniões políticas e filosóficas da Simone, mas todo mundo acha o que deve achar, né? Cada um olha uma obra, lê uma obra do ponto de vista seu, mas procure mergulhar nessa obra, procure se envolver nessa obra que vale a pena. Existem 3 públicos, vamos dizer assim, para essa obra da Simone. Leitores interessados em filosofia, é bem abordado no livro, feminismo, claro, e as análises sociais. Esses leitores vão ter um prato cheio lendo e apreciando essa obra de Simone de Beauvoir. Dentro de um contexto histórico, a Simone nasceu em 1908, morreu em 1986 e foi uma escritora, filósofa e existencialista e feminista francesa. Ela é conhecida principalmente por esse livro, O Segundo Sexo, né, que é um clássico da literatura feminista. Quem quiser se aprofundar no tema deve obrigatoriamente ler essa obra. Tem outras obras notáveis e a curiosidade é que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre tiveram um relacionamento íntimo, intelectualmente muito profundo. Eles eram parceiros de vida e colaboradores criativos. Juntos desafiaram várias convenções sociais e filosóficas da época e seu relacionamento é um exemplo notável de parceria e influência mútua entre 2 grandes pensadores. Eu não podia terminar essa resenha sem fazer algumas situações literais dessa obra. Lá vão algumas. Não se nasce mulher, torna-se. O opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. É muito profunda essa frase. O mito do eterno feminino não é senão uma tentativa de frear o movimento da história. A mulher não se define em função do homem, nem o homem em função da mulher. Olha, coisas pesadas. Pesquisa de filmes e de obras baseados no Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Há uma peça teatral baseada na escritora e sua relação com Jean-Paul Sartre. Ela se chama A Cerimônia do Adeus. E no Brasil, a Fernanda Montenegro, para variar, apresenta nos palcos essa peça.
Ela dramatiza os últimos anos de Sartre e reflete sobre os temas sensíveis, como a velhice e a morte. Vale a pena, pessoal. A Fernanda Montenegro, aos 94 anos, de vez em quando, ainda atua nessa peça. A peça chama-se A Cerimônia do Adeus. Resumindo, O Segundo Sexo é uma leitura essencial para quem deseja compreender a posição da mulher na sociedade e refletir sobre a emancipação feminina. Vale a pena ler esse livro, definitivamente, se você se interessa por esse tema. É isso, pessoal, que a gente tinha para essa resenha um pouco diferente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você, por favor, dê o seu famoso like, se inscrevam nesse canal se vocês ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação e distribuam para a sua rede social e sua rede de amigos. A gente precisa muito para nos estimular a continuar a produzir conteúdo de qualidade para que você seja estimulado ao hábito de leitura. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau, tchau, tchau!